O vestido era branco. Esse foi o detalhe de que Talia se lembraria mais tarde. Não das risadas, nem das vozes, nem mesmo da forma como a luz da tarde entrava pelas portas do estábulo, como um aviso. Ela não pretendia parar do lado de fora da porta lateral do salão. Ela só precisava de um fôlego. Um fôlego antes de caminhar por aquele corredor e mudar sua vida para sempre. Mas a porta estava entreaberta e a voz de Garrett era fácil de ouvir. Não importa se ela é minha companheira predestinada ou não. Ele disse casualmente, como um homem discutindo o tempo. Uma vez que ela for marcada, ela pertence a mim. É assim que funciona. Tudo parou. Talia ficou naquela porta por 4 segundos, e então ela correu. Ela não planejou. Ela não pensou. Ela voou pelo corredor dos fundos, invadiu os estábulos e se jogou no cavalo mais próximo. Um enorme garanhão preto que, por todas as leis da natureza e do temperamento, deveria tê-la derrubado imediatamente. Em vez disso, ele correu com ela. Ela só descobriu de quem era o cavalo 3 dias depois. A essa altura, o rei Alfa já estava procurando por ela. E ele não estava enviando soldados. Ele estava vindo pessoalmente. É aqui que a história dela começa. Capítulo 1. Ela não sabia para onde estava indo. Essa era a pura verdade. Sem destino, sem plano, sem nenhuma moeda escondida no vestido. Nada, exceto o ar frio da noite batendo em seu rosto e o ritmo trovejante dos cascos sob ela. A floresta passava borrada em faixas de escuridão e mais escuridão. Galhos arranhavam seu cabelo. A bainha branca de seu vestido de cerimônia já estava arruinada, balançando ao vento como uma bandeira rasgada. Ela deveria estar apavorada. E estava. Mas por baixo do terror havia outra coisa. Algo para o qual ela ainda não tinha nome. Algo que parecia vergonhosamente como respirar. Fazia meses que ela não respirava direito. O cavalo corria como se tivesse um lugar para ir. Essa foi a primeira coisa que a perturbou. Ela havia pegado as rédeas esperando uma luta, esperando guiá-lo. Mas o garanhão tinha suas próprias ideias. Toda vez que ela tentava virar à esquerda, em direção a um território familiar, ele corrigia o curso sem hesitar. Toda vez que ela afrouxava as mãos, ele acelerava. Ele não a estava seguindo. Ele estava liderando, e ela estava apenas se segurando. Tudo bem, ela disse em voz alta para ninguém, para as árvores, para si mesma. Tudo bem. Ela parou de lutar contra ele. A noite se estendeu, longa e sem lua. Ela perdeu a noção do tempo em algum momento na primeira hora, perdeu a noção da direção na segunda. Na terceira, ela já havia aceitado que estava completa e irreversivelmente perdida, e que o cavalo parecia totalmente indiferente a esse fato. Ela conversou com ele porque não havia mais nada a fazer. Ela lhe contou sobre as flores que haviam trançado em seu cabelo naquela manhã, ainda lá, meio desfeitas, com as pétalas perdidas. Ela lhe contou sobre sua mãe, entregando o vestido em suas mãos com os olhos brilhando. Contou sobre o jeito que Garrett sorriu na cerimônia, cheio de charme e confiança, como um homem que vai buscar algo que já pagou. As orelhas do cavalo se moveram, ouvindo, ou algo parecido com isso. O amanhecer chegou lentamente, cinzento e frio, filtrando-se através da copa dos pinheiros em finas faixas de luz. Os braços de Talia doíam. Suas costas doíam. A parte interna de seus joelhos, pressionada contra os flancos do garanhão por horas, doía de uma forma que ela não sabia que joelhos podiam doer. Mas as árvores estavam rareando à frente, e ela podia ouvir água. O cavalo diminuiu a velocidade por conta própria. Um riacho apareceu através da linha das árvores. Estreito, claro, correndo rápido sobre pedras lisas na beira do que parecia ser a fronteira de tudo que ela já conheceu. O garanhão caminhou até a margem e abaixou a cabeça para beber com a autoridade calma de um animal que simplesmente completou uma tarefa. Talia escorregou de suas costas e quase desabou. Ela ficou por um momento com as mãos nos joelhos, recuperando o fôlego, olhando para a água, para o céu, olhando para qualquer coisa, exceto para a realidade do que havia feito. Então ela ouviu rodas. Uma carroça surgiu da linha das árvores do outro lado do riacho, o veículo de um mercador viajante, coberto de lona, puxado por 2 éguas marrons comuns. O homem que a dirigia era velho, com o rosto marcado pelo tempo, com aquela expressão de quem aperta os olhos, de alguém que já viu a maioria das coisas e se surpreendeu com muito poucas delas. Ele parou a carroça, olhou para Talia, olhou para o cavalo. A cor sumiu de seu rosto, não rapidamente.
drenou lentamente, como a água que escorre de um vaso rachado. Ele pousou as rédeas com os movimentos cuidadosos de um homem que de repente decidiu ficar muito quieto. Garota, ele disse baixinho, onde você conseguiu esse cavalo? Thalia se endireitou. Nos estábulos do assentamento da minha alcateia. Eu precisava de um cavalo e ele estava lá e eu... Quais estábulos? Alcateia de Iron Valley, assentamento leste. Ela franziu a testa para a expressão dele. Por quê? O que há de errado? O mercador ficou em silêncio por um longo momento. Ele olhou para o garanhão novamente, para suas linhas poderosas, a pelagem negra profunda, a maneira particular como ele se postava, como se o chão sob ele fosse uma cortesia que ele estava oferecendo, e não uma superfície de que precisava. Esse, o velho disse com cuidado, é o Shadow. O nome soou sem contexto. Thalia esperou. O cavalo do rei Alpha. Ele disse isso da maneira que as pessoas dizem coisas que esperam causar uma reação. O garanhão de Magnus Blackwood, conhecido em todos os territórios do norte. Ele fez uma pausa. Não existe outro cavalo como ele em lugar nenhum. Todo lobo daqui até a fronteira da montanha o reconheceria à primeira vista. O riacho continuou correndo. Um pássaro cantou em algum lugar acima deles, indiferente. Thalia se virou e olhou para o cavalo. O cavalo levantou a cabeça da água e olhou de volta para ela. Olhos escuros, firmes e profundos, com uma inteligência que ela notara na noite anterior e arquivara como imaginação. Não era imaginação. Ela pensou na maneira como ele ficou perfeitamente imóvel quando ela pegou as rédeas. Na maneira como ele correu sem hesitar. Na maneira como ele a guiou até aqui, até este riacho, até esta fronteira, com a certeza de um animal que sabia exatamente o que estava fazendo. Ele me deixou montá-lo, ela disse mais para si mesma. Sim, disse o mercador. Esse é o outro problema. Ela entendeu então, não de uma vez, mas em pedaços, cada um mais pesado que o anterior. O rei Alfa, seu cavalo. Um cavalo que não aceitava ninguém. Um cavalo que metade dos territórios do norte reconheceria à primeira vista. Um cavalo atualmente parado ao lado de uma ômega fugitiva com um vestido de noiva arruinado, na fronteira do território da alcateia. O mercador estalou a língua para suas éguas e guiou a carroça lentamente pela curva do riacho, claramente não querendo fazer parte do que quer que viesse a seguir. Thalia ficou sozinha na luz cinzenta da manhã. Então ela tomou a única decisão que fazia sentido. Ela tinha que encontrar o rei, tinha que devolver o cavalo antes que alguém viesse procurar, e tinha que rezar com todas as suas forças para que o encontrasse antes que ele a encontrasse. Capítulo 2. O grande salão da fortaleza Blackwood foi construído exatamente para esse tipo de silêncio. Paredes de pedra com mais de 1 metro de espessura, tetos que engoliam o som, tochas que queimavam sem piscar, porque os arquitetos que ergueram este lugar entendiam que o salão de um rei deveria parecer o interior de uma respiração contida. Era uma sala projetada para fazer os homens se sentirem pequenos, e cumpria essa tarefa com sucesso. O batedor parado no centro dela parecia que queria estar em qualquer outro lugar da terra. Ele havia cavalgado durante a noite. Isso era visível. Lama em suas botas, poeira em seu colarinho, o olhar oco particular ao redor de seus olhos, que vinha de horas na cela, somado ao fardo de carregar notícias nas quais ele mesmo não tinha certeza se acreditava. Ele já havia repetido 2 vezes no portão externo, uma para o sentinela sênior, outra para o segundo em comando. E a cada vez a resposta tinha sido o mesmo piscar lento de incredulidade antes de lhe dizerem para continuar avançando até chegar ao rei. Agora ele estava diante de Magnus Blackwood e disse pela 3ª vez: Shadow a carregou de bom grado, meu senhor, para fora do território de Iron Valley durante a noite. Ele fez uma pausa. Ela não o roubou. Ele foi com ela. O salão estava muito quieto. Magnus sentou-se à cabeceira da longa mesa do conselho, uma mão pousada sobre a madeira, sua expressão não revelando nada. Ele era um homem grande, não da maneira exagerada de homens que precisam de tamanho para se sentirem poderosos, mas da maneira de alguém construído por décadas de uso real. Havia linhas nos cantos de seus olhos, uma cicatriz ao longo de sua mandíbula que há muito tempo havia desbotado para um tom prateado. Ele parecia exatamente o que era, um homem que vinha tomando decisões difíceis por muito tempo e que parara de se surpreender com a maioria das coisas. Ele não esperava por isso.
Seu conselho se recuperou primeiro. 3 lobos seniores, todos falando ao mesmo tempo, todos chegando à mesma conclusão por caminhos diferentes. Executores, equipe de recuperação, uma queixa formal ao ancião da alcateia de Iron Valum, punição apropriada à gravidade do roubo. Magnus os deixou falar. Quando terminaram, ele ficou em silêncio por um momento a mais do que era confortável. Eu mesmo irei, ele disse. Isso não foi bem recebido. Seu segundo em comando, Drav, um lobo largo e com cicatrizes de batalha que servira ao lado de Magnus por 11 anos e conquistara o direito de discutir, recuou imediatamente. Estava abaixo da atenção do rei. Era uma má alocação de recursos. Era exatamente o tipo de envolvimento pessoal que complicava o que deveria ser uma simples recuperação. Magnus ouviu tudo com a paciência de um homem que já havia se decidido. O cavalo a escolheu, ele disse. 4 palavras, finais de uma maneira que não exigia volume. Drav fechou a boca. Magnus se levantou e a sala se levantou com ele por instinto. Prepare uma pequena escolta. Partiremos dentro de 1 hora. Ele não explicou mais. Não tinha certeza se conseguiria, mesmo se pressionado. O roubo em si era quase irrelevante. Shadow não era um cavalo que pudesse ser mantido em qualquer lugar que ele não escolhesse estar, e quem quer que fosse essa mulher, ela descobriria isso rapidamente. O que puxava Magnus, a coisa que ele não conseguia deixar de lado, não importava o quão pragmaticamente tentasse abordar, era o outro detalhe. O cavalo a havia escolhido. Em 15 anos, Shadow não havia escolhido ninguém. Nem alfas visitantes, nem aliados honrados, nem os próprios comandantes seniores de Magnus. O garanhão havia derrubado homens com o dobro de seu tamanho sem cerimônia, e não mostrou remorso por isso. Ele não era um animal difícil. Ele era um animal decidido, e havia decidido consistentemente que apenas uma pessoa valia a pena carregar, até a noite passada. Magnus cavalgou com 4 lobos e sem pressa particular, dizendo a si mesmo que isso era curiosidade. Uma investigação razoável. Nada mais. Ele quase acreditou. 2 territórios a leste, Thalia havia parado de tentar navegar. Isso era em parte exaustão e em parte lógica. Ela passara a maior parte da manhã tentando guiar Shadow na direção que acreditava ser a direção geral do território de Blackwood, baseando-se em geografia mal lembrada e na firme convicção de que devolver o cavalo rapidamente era sua melhor opção disponível. Shadow não cooperou com nada disso. Ele não foi difícil. Não lutou contra as rédeas nem resistiu às mãos dela. Ele simplesmente redirecionava com a confiança silenciosa de alguém corrigindo um pequeno erro factual e continuava em qualquer direção que já havia decidido. Ela desistiu após a 4ª correção. Você está indo para um lugar específico, ela disse a ele. As árvores eram densas aqui, pinheiros antigos que bloqueavam o céu e transformavam o meio-dia em algo mais próximo do crepúsculo. Sua voz soava estranha na quietude. Não está? As orelhas de Shadow se moveram. Aquilo não era realmente uma pergunta. Ela começara a falar com ele por volta do nascer do sol, quando o silêncio da floresta se tornara mais pesado do que ela podia carregar sozinha. Ajudou, surpreendentemente. Ele era um ouvinte melhor do que a maioria das pessoas que ela conhecia. Atento de uma forma que parecia genuína, responsivo sem oferecer opiniões indesejadas. Eu preciso encontrar seu dono, ela disse. Preciso encontrá-lo antes que ele me encontre, porque imagino que ser encontrada é consideravelmente pior do que chegar involuntariamente. Ela fez uma pausa. Você entende isso, não é? É uma questão de dignidade. Shadow continuou andando, firme e sem pressa. A floresta mudou ao redor deles, os pinheiros rareando um pouco, o chão subindo, o ar carregando algo mais frio e mais agudo que parecia altitude. Thalia puxou o tecido arruinado de seu vestido mais apertado sobre os ombros e olhou para o céu pálido através da copa das árvores acima. Ela teve a sensação lenta e profundamente desconfortável de que Shadow não a estava levando para encontrar o rei. Ele a estava levando para onde o rei a encontraria. Eram coisas muito diferentes, e em algum lugar atrás dela, já cavalgando, Magnus Blackwood estava diminuindo a distância, impulsionado por 4 palavras que ele não conseguia parar de remoer. O cavalo a escolheu. Ele precisava entender por quê. Capítulo 3. Magnus havia construído uma versão dela em sua mente ao longo de 3 dias de cavalgada. Aconteceu automaticamente. Da mesma forma que um estrategista preenche lacunas,
Constrói uma imagem a partir dos detalhes disponíveis, se prepara para o que provavelmente encontrará. A mulher que entrou em um estábulo lotado, identificou o cavalo mais valioso dos territórios do norte e desapareceu com ele na noite, era ou extraordinariamente ousada ou extraordinariamente desesperada. Magnus havia se decidido por ousada. Fazia mais sentido taticamente. O desespero tornava as pessoas imprudentes, mas a ousadia as tornava calculistas. E uma pessoa calculista teria um plano, um destino, possivelmente aliados esperando em algum lugar do outro lado da fronteira. Ele havia se preparado de acordo. Ele não havia se preparado para isso. Ela estava sentada em um tronco caído na beira do desfiladeiro, o vestido arruinado dobrado em volta dos joelhos, ambas as mãos levantadas para o próprio cabelo no esforço concentrado de alguém que estava perdendo a batalha. Várias mechas já haviam escapado, e ela estava claramente negociando com elas. Shadow estava ao lado dela com sua cabeça maciça apoiada em seu ombro com a facilidade de um animal que fazia isso há anos e não dias. E ela estava falando com ele em voz baixa, da maneira que as pessoas falam quando acreditam que ninguém está ouvindo. Magnus parou seu cavalo na linha das árvores. Atrás dele ouviu Drav expirar lentamente. Ele levantou uma mão. Fiquem para trás. E cavalgou para a frente sozinho. Ela o ouviu quando ele ainda estava a 6 metros de distância. Sua cabeça se ergueu bruscamente, suas mãos caíram do cabelo, e ela estava de pé antes que ele tivesse saído completamente das árvores. A expressão em seu rosto passou por várias coisas em rápida sucessão. Reconhecimento, o que significava que ela sabia quem ele era, seguido imediatamente pela qualidade particular de medo que não vem da violência, mas da consequência. O medo de alguém que sabe que fez algo errado e teme este momento. O que ela fez em seguida, ele não havia previsto de forma alguma. Ela agarrou as rédeas, caminhou direto em sua direção, ergueu-as e começou a falar. Eu sinto muito. Eu sei como isso parece, e sei que não há nada que eu possa dizer que explique adequadamente ter pego seu cavalo sem permissão. Mas quero que saiba que cuidei muito bem dele, e ele nunca esteve em perigo. E eu estava, na verdade, tentando encontrá-lo para devolvê-lo porque eu tenho tentado encontrá-lo há 2 dias, mas ele continua... Ela olhou para Shadow brevemente. Ele continua decidindo para onde vamos, o que eu percebo que também soa como algo que uma pessoa diria para evitar responsabilidade, mas eu prometo a você... Pare, disse Magnus. Ela parou. Ele olhou para ela. Realmente olhou. Da maneira que aprendera a olhar para as pessoas ao longo de 15 anos, separando a verdade da performance. O vestido fora branco uma vez. A bainha estava destruída, escura de lama e detritos da floresta, e havia um rasgo no ombro esquerdo que fora amarrado de forma inexperiente para evitar que se alargasse. Seu cabelo estava meio desfeito. Havia um pequeno corte ao longo de sua clavícula, do tipo deixado por um galho baixo encontrado em alta velocidade. Ela estava segurando as rédeas para ele com as 2 mãos, firme apesar do medo visível em todas as outras partes dela. E ela estava esperando pelo que quer que viesse a seguir, com a quietude tensa de alguém que aprendera que esperar era mais seguro do que falar. Ele não pegou as rédeas. Você está ferida? Ele perguntou. Ela piscou. Eu? Não, estou bem. Então, com uma seriedade que lhe pareceu quase absurda dadas as circunstâncias, ela se virou para verificar as pernas de Shadow, passando as mãos pela perna dianteira do garanhão, verificando o casco, examinando o tornozelo com a atenção focada de alguém que genuinamente sabia o que estava procurando. Ele também não está ferido. Eu me certifiquei de que não forçamos muito depois da primeira noite, e encontrei água boa 2 vezes, e... Você está mais preocupada com o cavalo do que consigo mesma, disse Magnus. Ela se endireitou, pareceu perceber como aquilo parecia. Você o ama, ela disse simplesmente. Eu não queria que ele fosse prejudicado por algo que eu fiz. Magnus ficou em silêncio por um momento. A escolta ainda estava nas árvores. O desfiladeiro se abria à sua esquerda. O riacho em sua base capturando a luz da tarde. Shadow não se movera de sua posição ao lado da mulher. Não havia, Magnus notou, nem mesmo se movido em sua direção. De que você estava fugindo? Magnus perguntou. A expressão dela mudou. O medo prático, o medo sobre consequências e cavalos e explicações, transformou-se em algo mais silencioso e mais complicado. Ela olhou para o chão brevemente, depois de volta para ele,
e ela lhe contou. Não tudo. Não de uma vez, mas o suficiente. O vestido de cerimônia comprado com anos de antecedência. As palavras ouvidas através de uma porta entreaberta. A crueldade casual particular de um homem explicando que posse e parceria eram a mesma coisa. E não vendo nenhuma razão para que não fossem. Ela contou de forma simples, sem performance, sem pedir simpatia. As palavras saíram como algo que ela estava simplesmente relatando. Como se já tivesse passado 3 dias decidindo quais partes eram verdadeiras e quais partes ela poderia ter entendido mal, e tivesse chegado finalmente à conclusão de que não havia entendido mal nada. Quando ela terminou, ela encontrou seus olhos e esperou. Magnus olhou para ela por um longo momento. Ele pensou na versão que havia construído ao longo de 3 dias de cavalgada. Ousada, calculista, preparada. Ele pensou no que havia encontrado em vez disso. Uma mulher que havia pego um cavalo em um momento de puro desespero e passado os dias desde então tentando consertar as coisas. Que havia verificado as pernas de seu garanhão antes de sua própria situação. Ele pensou na palavra que ela não usara nenhuma vez, mesmo ao descrever um homem que a usara livremente. Pertencer. Ele tomou uma decisão. Isso o surpreendeu. Você viajará comigo, ele disse, até saber o que quer fazer a seguir. Capítulo 4. Ele expôs os termos de forma simples, sem rodeios. Ela viajaria com sua escolta em direção à Fortaleza do Norte. Receberia comida, abrigo e proteção durante o percurso. Ele não contataria a alcateia de Ironvale. Ele não facilitaria nenhum acordo com Garrett Thorne. Em troca, ele esperava honestidade. Se ela soubesse de algo relevante para a situação que ainda não lhe tivesse contado, ela contaria. Quando decidisse o que queria fazer a seguir, ela lhe diria isso também. Nesse ponto, eles discutiriam quais opções estavam disponíveis para ela. Ele disse tudo isso no mesmo tom que um homem usaria para delinear um acordo comercial. Calmo, claro, sem pressão. Talia ouviu cada palavra. Então ela disse, por quê? Magnus olhou para ela. Por que você faria isso? Ela disse. Você não me conhece. Eu peguei seu cavalo. Você poderia ter me devolvido a minha alcateia esta manhã e resolvido todo o assunto antes do anoitecer. Ela não estava sendo combativa. Sua voz era cuidadosa, medida, genuinamente tentando entender. Então, por quê? A escolta estava observando. Magnus estava ciente disso. 4 lobos fingindo não ouvir com a transparência profissional de homens que estavam absolutamente ouvindo. Ele considerou várias respostas e as descartou. Porque nada do que você me disse sugere que você merece ser devolvida. Ele disse finalmente, e eu não tomo decisões antes de ter informações suficientes. Talia o estudou por um momento com uma expressão que era partes iguais de ceticismo e algo mais frágil por baixo. O olhar de alguém que queria muito acreditar em algo e aprendera por experiência a ter cuidado com esse desejo em particular. Tudo bem, ela disse, não calorosamente. Por mais possuía paparito. Não com alívio, mas com a concordância cuidadosa de alguém aceitando termos que pretendia honrar, enquanto permanecia alerta para a armadilha. Magnus se viu respeitando isso. A primeira noite foi desconfortável da maneira específica de pessoas que ainda não conhecem os limites umas das outras. Eles acamparam em uma clareira rasa fora da trilha principal, abrigados em 2 lados por uma face de rocha e pinheiros antigos. Os soldados se moviam com eficiência praticada, fogueira acesa, sacos de dormir posicionados, o ritmo silencioso e funcional de homens que já haviam acampado em lugares piores sob condições piores. Talia ficou um pouco à parte de tudo isso, nem bem dentro do acampamento, nem bem fora dele, claramente incerta se era uma convidada ou algo com uma definição menos confortável. Ela recebera uma muda de roupa, trajes de viagem práticos dos suprimentos da escolta, um pouco grandes demais, as mangas enroladas no pulso. O vestido de cerimônia havia sumido. Magnus notara o momento exato em que ela parou de se mover cuidadosamente para preservá-lo. O momento em que aceitou que já estava arruinado além do sentimentalismo, e o dobrou em uma bolsa de sela sem cerimônia. Ele manteve distância durante a noite. Comeu com seus homens, falou baixinho com Draves sobre rota e tempo, deixou que ela encontrasse seu próprio equilíbrio sem a pressão adicional de sua atenção. Não funcionou totalmente. Toda vez que um dos soldados se aproximava dela, mesmo para lhe entregar comida,
Mesmo para adicionar lenha à fogueira, ela ficava imóvel da maneira de alguém que está fazendo cálculos rápidos. Não com medo deles especificamente, com medo do que a presença deles significava, da autoridade que representavam, de estar em uma situação onde outras pessoas controlavam os termos. Ela se sentou mais perto de Shadow. O garanhão se posicionara na borda da luz da fogueira mais próxima dela e permanecera ali imóvel, com a permanência estabelecida de um animal muito grande que tomara uma decisão sobre onde pertencia naquela noite. Quando um dos soldados tentou levá-lo para a linha de piquete com os outros cavalos, Shadow olhou para ele com profunda indiferença e não se moveu. O soldado olhou para Magnus. Magnus fez um pequeno gesto. Deixe-o. A fogueira queimou mais baixo. Os soldados se acomodaram. A floresta escureceu ao redor deles na quietude particular da natureza selvagem. Insetos, vento, o som distante do riacho abaixo do cume. Talia falou sem olhar para ele. Por que ele me escolheu? Magnus ergueu os olhos da fogueira. Ela estava observando Shadow, os joelhos dobrados, ambas as mãos envolvendo a caneca de lata que lhe fora dada. Você disse que ele nunca carregou mais ninguém. Então por que ele me deixou? Eu não fiz nada de especial. Eu apenas peguei as rédeas e ele foi. Ela balançou a cabeça levemente. Não faz sentido. Magnus ficou em silêncio por um momento. Havia coisas que ele poderia ter dito, explicações que poderia ter construído que teriam soado autoritárias e razoáveis. Ele não era, como regra geral, um homem que admitia os limites de seu entendimento. Nem no conselho, nem em negociações, nem na dúzia de momentos diários em que a certeza de um rei funcionava como um instrumento necessário de ordem. Eu não sei, ele disse. Talia olhou para ele. Eu tenho esse cavalo há 9 anos, Magnus continuou, olhando para a fogueira. Conheço o temperamento dele melhor do que o da maioria das pessoas. O que ele fez nunca aconteceu antes, e não consigo explicar. Uma pausa. Isso me incomoda consideravelmente. Talia ficou em silêncio por um momento. Então algo em seus ombros se soltou. Uma tensão tão habitual que ela provavelmente parara de senti-la, caindo quase imperceptivelmente, como um nó desfeito após muito tempo. Ela olhou de volta para a fogueira. Ok, ela disse baixinho. Não para ele exatamente, para si mesma, ou para a decisão que ainda estava em processo de tomar. Magnus a observou do outro lado da fogueira e não disse nada. Ele havia dito a verdade. Ele não sabia por que o cavalo a havia escolhido. Mas ele estava começando a pensar que a resposta importava consideravelmente mais do que recuperar o animal. Jamais importou. Capítulo 5. Não aconteceu de uma vez. Era assim com muros construídos ao longo de anos. Eles não caíam em um único momento de revelação. Eles caíam como o gelo que deixa uma janela, lentamente, pelas bordas, nos lugares onde o calor esteve silenciosa e persistentemente presente por tempo suficiente para fazer a diferença. Na primeira manhã, ela tomou o café da manhã virada um pouco para longe do grupo, os ombros voltados para Shadow, a conversa mínima. Na segunda manhã, ela aceitou comida sem se assustar quando a mão do soldado se aproximou. No quarto dia, ela estava sentada totalmente dentro do círculo sagrado da fogueira, e Magnus notou isso da maneira como notava a maioria das coisas, silenciosamente, sem chamar atenção para o fato de ter notado. A escolta também notou, não disse nada. Eram bons homens. A mudança, quando veio, chegou sem anúncio. Eles estavam cavalgando por um trecho denso de corredor de pinheiros, o tipo de trilha que se estreitava o suficiente para forçar uma fila única e dificultava a conversa, a menos que você levantasse a voz. Magnus estava navegando de memória e cometeu um pequeno erro de cálculo. Pegou uma bifurcação que adicionou 400 metros antes que ele reconhecesse o erro e corrigisse o curso sem comentar. Talia, cavalgando Shadow logo atrás dele, não disse nada por um momento, então, você pegou o caminho errado. Magnus manteve os olhos na trilha. Eu ajustei. Você virou à esquerda na bifurcação. Os sons do riacho estão do lado direito desde esta manhã, o que significa que estamos seguindo para Nordeste. Virar à esquerda nos levou mais para Nordeste quando deveríamos estar indo para Oeste. Uma pausa. Você tem prestado atenção aos sons do riacho, disse Magnus. Eu tenho prestado atenção a tudo, ela disse. Estou em um território desconhecido com pessoas que não conheço. É claro que sim.
Ele considerou isso. Era, ele decidiu, uma posição razoável e também correta. Ele havia pegado o caminho errado. Você está certa, ele disse. Ele a ouviu se mexer na cela atrás dele, o pequeno ajuste de alguém que se preparou para uma discussão e recebeu concordância em vez disso, e não tinha certeza do que fazer com a energia excedente. Eles cavalgaram em silêncio por mais um minuto. A maioria das pessoas não me diz quando estou errado, ele disse. A maioria das pessoas provavelmente está preocupada com o que acontece se o fizerem. E você não está. Um instante. Estou um pouco preocupada, ela admitiu. Só decidi que valia a pena. Magnus não disse nada, mas algo no canto de sua boca se moveu de uma maneira que, se algum de seus conselheiros estivesse presente, os teria confundido consideravelmente. Foi 2 dias depois que ela riu. Eles haviam parado ao meio-dia perto de uma rocha larga e plana que pegava o sol, e Magnus, no meio de uma descrição completamente direta de uma disputa comercial que ele havia mediado no inverno anterior, envolvendo 2 anciãos de Alcateia, uma pedra de divisa e uma cabra, que ambas as partes reivindicavam como evidência, entregou o final da história em um tom tão completamente seco e desprovido de qualquer indicação de que ele achava engraçado, que Talia levou 3 segundos inteiros para entender que ele estava sendo engraçado. Então ela riu, genuinamente, completamente, o tipo de risada que chega antes da decisão de rir. Então ela cobriu a boca com a mão. Magnus olhou para ela. "O quê?" ele disse. "O que você achou que aconteceria?" Ela baixou a mão lentamente. "Eu não sei. Nada. Eu só..." Ela parou. Pareceu decidir que a honestidade era mais simples. Todo mundo fala de você como se você fosse esculpido em algo que não tem senso de humor. Estou ciente. Você poderia corrigir essa impressão. Eu a acho útil, ele disse. As pessoas são mais eficientes quando estão um pouco desconfortáveis. As reuniões terminam mais rápido. Ela o encarou. Isso pode ser a coisa mais deliberadamente intimidadora que eu já ouvi, ela disse. E você disse como se fosse completamente razoável. É completamente razoável. É... Ela pressionou os lábios e ele pôde vê-la lutando contra outra risada, o esforço visível e perdendo. É um pouco terrível. Uhum, disse Magnus e voltou sua atenção para a comida. Ela riu novamente, baixinho, e desta vez não cobriu a boca. Depois disso, algo se soltou entre eles que não tinha nome formal. Ela começou a falar com ele da maneira que aparentemente falava quando se esquecia de ser cuidadosa. O que era diretamente, curiosamente, sem cerimônia particular. Ela perguntou sobre a Fortaleza do Norte, sobre os limites do território, sobre como o Conselho da Alcateia funcionava no nível regional versus o local. Ela tinha, ele descobriu, uma inteligência genuína e específica sobre como os sistemas funcionavam, quem detinha o poder, como as decisões realmente se moviam através de uma estrutura versus como deveriam se mover. Ela simplesmente nunca esteve em um ambiente que a convidasse a usá-la. Ele perguntou a ela uma vez onde ela havia aprendido a ler o terreno. Ela disse que havia aprendido sozinha, principalmente. Que passara muito tempo ao ar livre quando criança porque era mais fácil do que ficar dentro de casa. Ela disse isso sem autopiedade, como um fato simples, e seguiu em frente antes que ele pudesse seguir o fio. Ele a deixou seguir em frente, mas ele puxou o fio em sua própria mente e o segurou. Ela compartilhava coisas sem perceber que estava compartilhando. Pequenos pedaços de uma vida passada, em grande parte, a serviço do conforto de outras pessoas. Uma história de se fazer menor, mais silenciosa, menos presente em salas onde ela decidira que sua presença já era demais. Ela oferecia esses fragmentos levemente, incidentalmente, anexados a outras histórias como notas de rodapé. Magnus coletou cada um deles. Ele disse pouco sobre si mesmo. Ele raramente o fazia. Mas ele ouvia com o tipo de atenção que se tornara rara o suficiente em sua vida que ele quase esquecera que era algo de que era capaz. Atenção completa, sem pressa, genuinamente interessada. O tipo que não tinha nada a ver com estratégia. Seu lobo estava inquieto de uma maneira que não estivera em anos. Quente, alerta, alcançando algo um pouco fora do alcance de seu entendimento. Magnus notou, decidiu que era a companhia desconhecida, a rotina interrompida, a irregularidade geral da situação. Ele não olhou para isso mais de perto do que isso, ainda não.
Capítulo 6. A estação de parada ficava no cruzamento de duas trilhas de médio território. Um prédio baixo de pedra permanentemente guarnecido, usado por lobos viajantes, mercadores e representantes de alcateias que se moviam entre os assentamentos do norte. Era terreno público, neutro por acordo de longa data. O tipo de lugar onde as disputas deveriam ser deixadas de lado em favor da necessidade prática. Garrett Thorne não entendia nada disso. Ele chegou no final da tarde com 6 lobos em suas costas e uma qualidade particular de raiva que vinha se acumulando por dias e havia azedado em algum lugar na estrada, tornando-se algo mais duro e mais perigoso do que simples fúria. Esta era a raiva de um homem cuja compreensão do mundo fora publicamente abalada, que ficara em uma cerimônia e vira seu futuro sair por uma porta lateral, que passara os dias desde então sendo olhado por seus companheiros de alcateia com expressões que ele não tinha interesse em interpretar. Ele entrou no pátio da estação de parada e os encontrou imediatamente. Magnus estava na extremidade oposta do pátio, falando com o guardião da estação. Talia estava por perto, Shadow ao seu ombro, como se tornara seu hábito. Vários membros da escolta de Magnus estavam em vários pontos ao redor do espaço, relaxados da maneira de lobos treinados que nunca estão totalmente relaxados. Garrett desmontou antes que seu cavalo parasse completamente. Aí está ela. Sua voz ecoou pelo pátio com a projeção praticada de um homem que decidira que aquilo era um assunto público. As conversas no pátio da estação de parada diminuíram. Cabeças se viraram. Um grupo de lobos do território perto da entrada da estação ficou imóvel. Ele caminhou diretamente em direção a Magnus, o que era ou coragem ou uma falha em avaliar corretamente a situação. Magnus se virou do guardião da estação e o observou se aproximar com uma expressão que não revelava nada. Você a levou, Garrett disse, alto o suficiente para todos. Ela me foi prometida sob acordo de Alcateia, e você a removeu do território de Ironvale. Ele parou a 3 metros de distância, a mandíbula cerrada, os olhos duros. Isso é uma violação da lei da Alcateia, e estou aqui para levá-la para casa. O pátio estava muito quieto. Magnus não disse nada. Ele simplesmente olhou para Garrett com a quietude particular de um homem medindo algo e achando-o menor do que o esperado. Sem raiva, sem defensiva, apenas avaliação, paciente e completa. O que era de alguma forma pior do que qualquer resposta para a qual Garrett aparentemente se preparara. Os olhos de Garrett se moveram para Talia. Pegue suas coisas, ele disse. Mais baixo agora, o que não era uma melhoria. Vamos para casa. Podemos falar sobre o resto mais tarde. E esse foi o momento. Mais tarde, Magnus pensaria sobre isso. A sequência específica do que aconteceu a seguir, a janela de meio segundo em que ele começara a respirar para falar, para expor a realidade formal da situação em termos que não deixavam espaço para interpretação. Ele tinha as palavras prontas. A autoridade para proferi-las não estava em questão. Ele não teve a chance. Talia deu um passo à frente, não em direção a Garrett, apenas para a frente, saindo da posição periférica que ocupara, para o centro dela. Shadow ergueu a cabeça bruscamente e depois ficou imóvel, observando-a. Eu fui embora, ela disse. Sua voz tremeu. O tremor era visível, audível, indiscutível, e ela continuou falando mesmo assim. Eu não fui levada. Eu não estava confusa. Eu não fui manipulada. Ela sustentou o olhar de Garrett com um esforço focado de alguém que decidira que desviar o olhar não estava mais disponível para ela. Eu ouvi o que você disse antes da cerimônia, sobre não importar se eu era sua companheira predestinada, sobre eu pertencer a você assim que a marca fosse feita. Uma respiração. Eu ouvi você, Garrett, e fui embora. Essa foi minha escolha. Eu a fiz. O pátio estava absolutamente silencioso. A expressão de Garrett mudou. A fúria ainda estava lá, mas algo havia se deslocado por baixo dela. Uma linha de falha se abrindo na certeza de um homem que genuinamente, completamente, nunca considerara essa possibilidade. Ele olhou para ela da maneira que as pessoas olham para algo familiar, que de repente disse algo em uma língua que não sabiam que falava. Você não entende o que está dizendo, ele disse Wissy, cuidadoso agora, controlado. Você estava lá assustada. Tomou uma decisão sob estresse e teve tempo para deixar isso. Eu entendo exatamente o que estou dizendo. Talia, sua voz baixou, razoável, quase gentil.
Você tem uma vida em casa. Pessoas que se importam com você. O que você está fazendo, parada aqui na frente de estranhos, fazendo essas acusações, isso não é você. Você não sabe o que sou eu. Ela disse baixinho. Você nunca perguntou. Algo naquilo o atingiu. Ela viu. O brilho em seus olhos, não de compreensão, mas do primeiro contato relutante com uma ideia para a qual ele não tinha estrutura. Ele pareceu brevemente, genuinamente perdido. Então se recompôs. Lealdade à alcateia, ele começou. Não exige que eu pertença a alguém que me vê como uma posse. Ela disse isso sem calor. Foi o que tornou o final. Eu não vou voltar. Essa é a minha resposta. Não precisa da sua concordância. Garrett olhou para Magnus. Magnus olhou de volta para ele. O que quer que Garrett tenha encontrado naquele olhar, qualquer cálculo que ele tenha feito no silêncio que se seguiu, chegou à conclusão correta. Ele estava em terreno neutro. Ele fizera uma acusação pública que fora publicamente desmantelada. E não pelo rei Alfa, mas pela mulher que ele viera buscar. Ele se virou sem outra palavra, fez um gesto para seus lobos e voltou para seu cavalo. Ele não olhou para Thalia novamente. O pátio permaneceu quieto até que o som dos cascos desapareceu na trilha leste. Então, gradualmente, o barulho comum da estação de parada recomeçou ao redor deles. Conversas recomeçando, o guardião da estação voltando ao seu trabalho, a escolta de Magnus relaxando gradualmente. Magnus olhou para Thalia. Ela ainda estava parada no mesmo lugar, ambas as mãos soltas ao lado do corpo, olhando para o portão por onde Garrett havia saído. Sua respiração era cuidadosa e deliberada, da maneira de alguém gerenciando algo grande. Sua expressão naquele momento não era uma que qualquer pessoa ao seu redor reconhecesse. Eles o tinham visto satisfeito após uma negociação bem-sucedida. Eles o tinham visto resolvido após uma decisão difícil. Eles nunca o tinham visto olhar para alguém da maneira como ele olhava para ela. Como se algo há muito fechado tivesse se aberto silenciosamente, sem permissão. Capítulo 7. Algo havia mudado nela. Não foi dramático, não se anunciou. Era visível em pequenas coisas. A maneira como ela montava em Shadow pela manhã agora, com confiança em vez de negociação. A maneira como segurava as rédeas, a maneira como respondia às perguntas diretamente, em vez de suavizar suas respostas primeiro para verificar se a forma delas era aceitável. Ela ria com mais facilidade. Ocupava mais espaço na fogueira. Parou de se desculpar por opiniões antes de oferecê-las. Magnus notou tudo isso e não disse nada. Porque algumas coisas são frágeis nos estágios iniciais e a atenção errada pode interrompê-las. Da mesma forma que uma mão em concha ao redor de uma nova chama pode abrigá-la ou sufocá-la completamente. Ele simplesmente ajustou seu próprio comportamento de acordo. Abriu espaço sem chamar atenção para o fato de estar fazendo isso. As aulas de equitação se tornaram parte de seu ritmo diário, sem que nenhum dos dois decidisse formalmente. Começou de forma prática. A postura de Thalia era funcional, mas ineficiente. A postura de alguém autodidata sob pressão, e a longa distância lhe custaria caro. Magnus a corrigiu uma vez, brevemente, e ela ouviu e ajustou sem defensiva. No dia seguinte, ele corrigiu outra coisa. Ela fez uma pergunta. Ele respondeu. Uma semana depois, tornou-se simplesmente algo que eles faziam. Magnus observando, ocasionalmente estendendo a mão para ajustar o ângulo de seu pulso ou a posição de seu calcanhar. Thalia absorvendo a instrução com a atenção focada que ela trazia para tudo que decidia que valia a pena entender. Shadow suportava tudo isso com imensa paciência e o que parecia ser satisfação. Mas coisas estranhas vinham acontecendo por mais tempo do que Magnus havia formalmente reconhecido. Ele as catalogou agora, relutantemente, enquanto cavalgavam por uma charneca aberta no sexto dia após a estação de parada. O vento vinha baixo e constante das colinas do norte, Satagirsi-Norte, carregando o frio particular da alta altitude, e Thalia ficara quieta da maneira que às vezes ficava. Não distante, apenas interior, pensando em algo. Shadow soube antes de Magnus. A cabeça do garanhão se ergueu primeiro. Suas orelhas foram para trás, não em alarme, mas em atenção, a orientação focada de um animal lendo algo invisível. Ele mudou seu passo, movendo-se ligeiramente para mais perto de Thalia, seu corpo se inclinando de uma forma sutil o suficiente para parecer acidental. E não era.
Talia não percebeu. Ela ainda estava olhando para a meia distância, qualquer pensamento que estivesse elaborando ainda a ocupando. Magnus observou o cavalo e não disse nada. Já havia acontecido 4 vezes que ele contara. Uma vez, quando Talia recebeu a notícia de que a alcateia de Iron Valley havia registrado formalmente uma queixa sobre sua partida, ela manteve sua expressão neutra e sua voz firme. E Shadow se moveu para pressionar o focinho contra o ombro dela antes que ela fizesse qualquer coisa visível com a informação. Uma vez em uma estação de parada, quando um mercador viajante disse algo impensado sobre ômegas não acasaladas viajando com uma escolta, e Shadow se posicionou entre Talia e o mercador com a autoridade silenciosa de uma porta fechada. E 2 vezes, isso incomodou Magnus mais do que ele queria admitir. 2 vezes, quando outros machos na escolta falaram com Talia por um longo tempo, a fizeram rir ou prenderam sua atenção, o lobo de Magnus respondeu com um instinto territorial tão agudo e imediato que levou um fôlego inteiro para suprimi-lo. Ele atribuíra isso à responsabilidade protetora geral. Ele estava se tornando menos convencido por essa explicação. Revik o chamou de lado no final da tarde, quando pararam para dar água aos cavalos em uma ampla travessia de riacho. Revik era o lobo mais velho da escolta, experiente, econômico com as palavras, possuidor de uma franqueza que Magnus tolerava porque se provara útil ao longo de muitos anos e muitas situações difíceis. Ele tinha a qualidade particular de velhos soldados que pararam de se impressionar com o posto porque viram demais o que o posto realmente custa. Ele esperou até que estivessem a 3 metros dos outros. Há algo que quero dizer, disse Revik. Diga. Revik olhou para ele firmemente. Eu vi você reagir a 3 lobos diferentes falando com a garota nos últimos 2 dias. Cada vez, 30 segundos, talvez menos, antes que seu lobo estivesse te pressionando. Ele fez uma pausa. Você disfarçou bem. Estou ciente de minhas próprias respostas, disse Magnus. Eu sei que está. A voz de Revik era uniforme. Não estou questionando sua consciência. Estou lhe dizendo que já vi essa resposta específica uma vez antes. 12 anos atrás. Aldrich, seu comandante do 3º setor. Um instante. 3 dias antes de ele reconhecer sua companheira predestinada. Também não tinha ideia do que estava acontecendo com ele. O riacho passava por eles, rápido e frio sobre pedras escuras. Cuide da sua missão, Revik, disse Magnus. Sim, meu senhor, disse Revik, sem qualquer indicação particular de que achava essa resposta convincente, e voltou para seu cavalo. Naquela noite, Magnus sentou-se fora da luz da fogueira do acampamento. Muito depois que os outros dormiram, a fogueira havia se reduzido a brasas. A floresta estava profunda e silenciosa ao seu redor. Em algum lugar no acampamento, Shadow estava em sua posição habitual perto do saco de dormir de Talia. Uma sombra entre as sombras, vigilante mesmo na quietude. Magnus olhou para as brasas e pensou em coisas nas quais passara 15 anos sem pensar. Ele havia fechado aquela porta em particular há muito tempo, de forma prática, deliberada, sem autopiedade. A vida de um rei era estruturada de maneiras que deixavam certas coisas permanentemente fora de alcance, e ele fizera suas contas sobre isso e seguir em frente. Ele estava confortável com o que decidira ser simplesmente a verdade de sua situação. As palavras de Revik pesavam em seu peito como algo com peso. Shadow soubera desde o primeiro momento. O cavalo a escolhera em um estábulo escuro em Iron Vale, enquanto Magnus ainda estava a 3 territórios de distância, completamente inconsciente de que algo estava acontecendo. Magnus olhou para o fogo moribundo por um tempo muito longo. Ele não dormiu. Capítulo 8. Ele enviou a mensagem para a anciã Marrom 3 dias antes de chegarem à fortaleza. Ele a manteve breve. Pediu para encontrá-la em particular na chegada. Ele não deu nenhuma razão, o que ela entenderia ser em si uma razão. Magnus não solicitava audiências privadas com sua conselheira mais antiga para assuntos que poderiam ser tratados por canais normais. Havia talvez 4 pessoas nos territórios do norte em cujo julgamento ele confiava completamente. Marrom era o primeiro nome nessa lista desde que ele tinha 19 anos de idade. Ela estava esperando na pequena antecâmara de pedra ao lado do corredor principal quando ele chegou, sentada ao lado de uma janela estreita, com uma xícara de algo quente entre as mãos, parecendo exatamente como sempre parecia. Sem pressa, atenta,
como alguém que esperava por essa conversa em particular e simplesmente estava esperando que ele a agendasse. Magnus fechou a porta. Ele permaneceu de pé, o que era um hábito. Ele pensava mais claramente de pé e queria pensar claramente para isso. Ele expôs os fatos na ordem em que ocorreram. O comportamento de Shadow em Ironvale, o padrão de instinto protetor que se seguiu, a resposta de seu lobo a outros machos perto de Talia, a observação de Revik na travessia do riacho. Ele entregou como entregava relatórios de inteligência. Preciso, sequencial, sem peso editorial. Quando terminou, Merhan olhou para ele por cima da borda de sua xícara. Isso é uma pergunta? Ela disse. Eu quero sua avaliação. Minha avaliação, ela disse, é que você já sabe. Você está aqui porque quer que outra pessoa confirme, para que agir sobre isso pareça menos uma decisão que você tomou sozinho. Magnus olhou para ela. Você não está errada, ele disse. Marrom pousou a xícara. Ela tinha 83 anos de idade, com cabelos brancos e olhos escuros que sempre o viram por dentro, com uma facilidade que ele achara desconfortável aos 19 e aprendera a valorizar completamente aos 30. Ela conhecera seu pai, estivera nesta mesma fortaleza durante 3 transições de liderança, 2 guerras territoriais e mais crises de alcateia do que qualquer um deles poderia contar com precisão. Muito pouco a surpreendia. Eu soube um dia depois de ouvir sobre o cavalo, ela disse. Shadow tem sido o espelho do seu lobo desde que você se ligou a ele. Ele reconhece o que seu lobo reconhece, às vezes mais rápido. Ela fez uma pausa. O cavalo a encontrou primeiro porque ele estava prestando atenção e você não. Eu não estava presente, disse Magnus. Eu estava a 3 territórios de distância. Seu lobo não estava, ela disse simplesmente, sem drama. A distância não interrompe um vínculo de companheiros nos estágios iniciais. Apenas torna mais difícil de identificar. Ela olhou para ele firmemente. O instinto protetor, a inquietação do lobo, a maneira como tudo se acalma quando ela está por perto. Magnus, você está descrevendo um vínculo há 20 minutos. Você simplesmente tem usado outras palavras para isso. A antecâmara estava silenciosa. Do lado de fora da janela estreita, o pátio interno da fortaleza era visível, pedra e céu cinzento e o movimento comum de pessoas cuidando do trabalho do dia. Magnus ficou com essa informação da mesma forma que ficava com todas as informações difíceis. Virou-a, examinou as bordas, procurou os lugares onde poderia estar errada ou incompleta, ou o resultado de um viés de confirmação aplicado a evidências ambíguas. Ele encontrou muito poucos. Isso, mais do que qualquer coisa que Marron dissera, foi o que resolveu a questão. Ele caminhou por um longo tempo depois de deixá-la. Pelos corredores inferiores da fortaleza, pela porta leste, ao longo do caminho externo da muralha, onde o vento soprava forte das colinas e não havia ninguém para observá-lo pensando. Ele sempre fizera seu pensamento mais honesto em movimento, no ar frio, em espaços onde o peso do grande salão e da mesa do conselho e as expectativas acumuladas de 15 anos de liderança eram um pouco mais fáceis de deixar de lado. Ele havia fechado a porta para isso há muito tempo, não amargamente. Ele queria ser claro consigo mesmo sobre isso. Não fora a amargura ou resignação ou a dor particular de alguém que acreditava merecer mais do que estava recebendo. Fora uma contabilidade prática. Ele era o rei alfa dos territórios do norte. A posição tinha custos. Os anos tinham custos. Ele os pagara sem reclamar e construíra algo que valia o pagamento. E ele decidira, por volta dos 35 anos, que um vínculo de companheiros simplesmente não fazia parte da arquitetura de sua vida. Ele estava confortável com isso. Ele examinou o conforto agora e descobriu que sempre fora um tanto arquitetônico em si. Construído, mantido, ocasionalmente reparado nas horas silenciosas antes do amanhecer, quando a fortaleza estava silenciosa e a solidão era mais honesta sobre suas dimensões. Talia não era quem ele teria imaginado. Ele reconheceu a inadequação desse pensamento imediatamente. Implicava que ele estivera imaginando alguém específico, o que não era o caso. Porque imaginar parecia um tipo particular de crueldade que ele escolhera não praticar consigo mesmo. Mas se tivesse, não teria imaginado alguém que discutia com ele sobre a direção da trilha e estava correta, que verificava as pernas de seu cavalo antes de sua própria segurança, que ficara em um pátio público com a voz trêmula e não parara de falar,
que o fazia querer rir no meio de conversas sérias. E depois parecia genuinamente surpresa quando ele o fazia. Ela não era quem ele teria imaginado. Ela era consideravelmente melhor. O problema se apresentou claramente, da maneira que os problemas se apresentavam quando ele parava de evitá-los. Thalia passara a vida inteira ouvindo o que valia de pessoas que já haviam decidido a resposta. Ela fora designada, arranjada, falada por e gerenciada por todos ao seu redor. Ela aceitara uma versão de si mesma construída inteiramente a partir da conveniência de outras pessoas. Se ele lhe contasse sobre o vínculo, ela não ouviria: "Você é minha companheira predestinada." Ela ouviria: "Aqui está outra pessoa decidindo seu futuro por você." Magnus ficou na muralha com o vento frio contra o rosto e entendeu com total clareza que não tinha ideia de como lhe dizer a verdade de uma forma que ela realmente pudesse receber. Esse era um problema que valia a pena resolver com cuidado. Ele só precisava encontrar as palavras certas. Ele ainda não as havia encontrado. Capítulo 9. Ele escolheu a noite. Esse foi o primeiro erro de cálculo. Não o pior, mas o que moldou tudo o que se seguiu. Ele passara 3 dias encontrando as palavras certas e chegara a algo que parecia honesto, cuidadoso e suficientemente considerado. Ele escolheu a noite porque a cavalgada do dia terminara, porque o acampamento estava quieto, porque havia a luz da fogueira e a quietude particular que se tornara, ao longo de semanas de viagem, um espaço onde ambos falavam mais livremente do que em movimento. Ele não contara com o fato de que a quietude também tornava as coisas mais difíceis de escapar. Thalia estava sentada na rocha plana que reivindicara como seu assento noturno habitual. Shadow por perto, sua atenção na meia distância, da maneira que ficava quando estava pensando em algo que ainda não decidira como dizer. Ela ergueu os olhos quando Magnus se sentou à sua frente, leu algo em sua expressão, esperou. Ele lhe disse diretamente, porque não conhecia outra maneira. "Há algo que preciso lhe dizer. Tenho pensado em como dizer isso corretamente e não tenho certeza se consegui, mas esperar mais também não parece certo." Uma pausa. "Você é minha companheira predestinada, Thalia." Ele observou o rosto dela. Surpresa primeiro, do tipo genuíno e desprotegido, o tipo que chega antes que a mente possa moderá-lo. Seus lábios se entreabriram ligeiramente. Seus olhos percorreram o rosto dele como se verificassem se ele queria dizer algo diferente do que dissera. Então, admiração. Breve, indefesa, dolorosamente honesta. Algo nela que queria isso. Queria com uma completude que ela não conseguira esconder no meio segundo antes de entender o que estava sentindo. Então, o fechamento. Aconteceu como uma porta que se fecha com uma rajada de vento. Não lentamente, não dramaticamente. Apenas de repente e então estava fechada. Sua expressão não desmoronou. Simplesmente se retirou. Foi para um lugar interior, silencioso e muito longe da luz da fogueira. Ela olhou para ele por um longo momento. "Você teria me procurado?" ela perguntou. Sua voz era cuidadosa, nivelada. "Se Shadow não tivesse ido comigo, se não houvesse nada de incomum, se alguém tivesse apenas lhe dito que um cavalo foi roubado do território de Ironvale." Ela fez uma pausa. "Algo disso teria acontecido?" Magnus abriu a boca, e aqui estava o pior erro de cálculo. Não crueldade, não descuido, mas o instinto de um homem honesto que ainda não entendera que algumas perguntas exigem mais do que honestidade para serem bem respondidas. Ele poderia ter dito: "Eu me apaixonei por você antes de entender por quê." Ele poderia ter dito: "O vínculo explica o que já era verdade." Ele poderia ter começado com o que sentia em vez do que sabia. Em vez disso, ele disse: "Não posso lhe dizer com certeza o que eu teria feito sem saber o que sei agora. O que posso lhe dizer é que o que sinto, isso é o suficiente." Ela disse baixinho. Não com raiva. Foi isso que o desarmou. Ela disse com a finalidade suave de alguém que acabara de receber a resposta que já suspeitava e esperava estar errada. "Thalia, você merece alguém que foi escolhido livremente." Ela disse isso olhando para o fogo, não para ele. "Não designado por um vínculo que nenhum de vocês pediu. Você merece alguém que foi realmente selecionado por você porque você a queria especificamente." Uma pausa. "Não porque o destino tomou a decisão e seu lobo seguiu a instrução. Isso não é o que... Eu não serei algo que aconteceu com você." Ela disse isso sem calor, sem acusação,
como uma decisão que já terminara de tomar e estava simplesmente relatando agora. Passei minha vida inteira sendo algo que aconteceu com as pessoas, algo conveniente, algo arranjado, algo que se encaixava no espaço disponível. Ela finalmente olhou para ele. Seus olhos estavam secos. Isso lhe custou algo. Ele podia ver o custo claramente. Você é um bom homem. Você merece mais do que um vínculo que não escolheu e uma companheira que sempre se perguntará. Ele disse o nome dela novamente. Sim. Ela balançou a cabeça uma vez, pequena, final. Ela disse boa noite. Foi para seu saco de dormir. Ela se foi antes do amanhecer. Magnus acordou com Shadow. Foi o que o alcançou primeiro. Não o silêncio, não a ausência, mas o som do garanhão. Shadow estava se movendo em um círculo apertado na borda do acampamento, seus cascos batendo no chão com um ritmo que estava errado, agitado, o movimento de um animal em perigo. Um som baixo veio dele. Não exatamente um chamado, não exatamente um choro. Algo entre os dois que Magnus nunca ouvira dele em 9 anos. Magnus estava de pé antes de estar totalmente acordado. Ele viu o saco de dormir vazio, a ausência de sua mochila, a ausência do pequeno par de botas gastas que ela sempre deixava ao lado de seu cobertor, o vazio perfeitamente comum de um espaço que fora desocupado com cuidado, silenciosamente, sem perturbação, a saída de alguém praticado em partir sem ser notado. Shadow parou de circular quando Magnus apareceu. Ficou parado, olhou para ele com olhos escuros que continham algo tão direto e tão claramente comunicativo que Magnus teve que desviar o olhar. Ele encontrara as palavras certas tarde demais. Ele ficou na luz fria e precoce do acampamento vazio e sentiu o vínculo registrar a ausência dela da maneira que um corpo registra uma ferida, não de uma vez, mas em incrementos crescentes, cada um esclarecendo a dimensão completa do que havia lhe acontecido. Ela fizera isso de novo, se fizera menor, se dobrara, decidira que o merecimento de outra pessoa era mais importante que o seu, e ele lhe dera espaço suficiente para fazê-lo. Shadow pressionou o focinho com força contra o ombro de Magnus. Magnus colocou a mão no pescoço do garanhão e ficou muito quieto e pensou no que viria a seguir com a atenção focada e estreita de um homem que acabara de perceber exatamente o quão mal havia calculado e não tinha intenção de cometer o mesmo erro 2 vezes. Capítulo 10. Garrett a encontrou em uma vila de estação de parada 2 horas ao sul da fronteira do território. Ela estava lá há menos de um dia, chegara no início da noite, pagara por um quarto com a pequena quantia de moedas que conseguira juntar e já estava planejando seu próximo movimento quando ouviu os cavalos no pátio. O som a alcançou antes das vozes. Ela soube, com o instinto de alguém que passara anos lendo a textura de problemas que se aproximavam, exatamente o que significava. Ela foi até a janela. Garrett estava no pátio abaixo com 2 anciãos de alcateia de vestes cinzas e 4 lobos em suas costas. Ele não usava a expressão de um homem que viera para discutir. Ele usava a expressão de um homem que viera preparado. Isso era pior. Ele olhou para cima e a encontrou na janela sem procurar, o que significava que ele sabia exatamente onde ela estava antes de chegar. Ele a estivera rastreando, esperando talvez exatamente por isso, por ela estar sozinha fora do território de Magnus, em terreno onde a lei da alcateia tinha mais alcance do que a lei do norte. Ele quase parecia arrependido. Essa era a pior parte. Eles se sentaram à sua frente na pequena mesa comum da estação de parada, Garrett à esquerda, os 2 anciãos dispostos com a neutralidade cuidadosa de pessoas desempenhando uma função em que acreditavam. Um deles leu de um documento dobrado em voz medida o acordo de acasalamento original. As testemunhas registradas em Ironval, a queixa formal arquivada em 3 escritórios de território. Tudo documentado, datado, processualmente correto. Talia sentou-se com as mãos espalmadas na mesa e ouviu a maquinaria daquilo. Ela crescera dentro dessa maquinaria. Conhecia seus sons, a maneira como se movia, não cruelmente, não ruidosamente, mas com o movimento implacável de um sistema que fora construído por pessoas que simplesmente nunca pensaram em deixar espaço para uma mulher dizer não na sociedade. Não era malicioso. Era isso que ela sempre achara mais derrotador. Era apenas a maneira como as coisas eram feitas. E a maneira como as coisas eram feitas nunca lhe perguntara se ela achava aceitável.
Garrett se inclinou para a frente quando o ancião terminou. Não estou aqui para puni-la, ele disse baixinho. Quero que entenda isso. Só quero levá-la para casa. Ela olhou para ele. Ele estava falando sério. Ela entendera isso sobre ele desde o início, e isso nunca tornara nada mais fácil. Ele não era um vilão que sabia que era um vilão. Ele era um homem que construíra uma visão completa e detalhada de sua vida e estava genuinamente perplexo com sua falha em ser grata por isso. Eu sei que você está falando sério, ela disse. A expressão dele se abriu ligeiramente com algo próximo ao alívio, mas isso não muda minha resposta. O alívio se fechou. Talia se endireitou na cadeira e olhou para o ancião à direita, o mais velho dos dois, aquele cuja documentação fora mais completa. Quero invocar o direito de recusa, ela disse, sob a lei do Território do Norte, artigo 9 do Pacto Ancestral, que antecede a carta de fundação da Alcateia de Iron Valley em aproximadamente 60 anos, e se sobrepõe a qualquer acordo de acasalamento em nível de Alcateia nos casos em que o consentimento documentado não foi dado livremente. O ancião a encarou. Garrett a encarou. Tenho sido residente da fronteira do Território do Norte nas últimas semanas. Ela continuou. O que me concede status provisório sob a lei do Norte. Estou invocando esse status agora, formalmente, na frente de testemunhas. Ela olhou diretamente para Garrett. Eu rejeito este acordo. Eu rejeito o vínculo. Eu rejeito o procedimento. Uma pausa. Essas são minhas palavras. Eu as disse. Escrevam-nas exatamente como eu as disse. A sala estava muito quieta. Então a porta se abriu. Magnus não entrou da maneira que os homens entram quando querem que a sala entenda sua autoridade. Ele não precisava. Ele simplesmente passou pela porta e a sala se reorganizou em torno de sua presença, como as salas faziam. Os soldados perto da parede ficando imóveis, os anciãos se endireitando. A mudança atmosférica particular de um espaço que acabara de ser invadido por alguém acostumado a mudar o peso de cada sala em que entra. Ele avaliou a cena em um único olhar. Atravessou até onde Talia estava sentada. Ele não se postou na frente dela. Ele se postou ao lado dela, ombro paralelo ao ombro dela, voltado para a mesma direção. E olhou para os anciãos com uma expressão que era perfeitamente civil e absolutamente imóvel. Os territórios do norte reconhecem a invocação desta mulher do artigo 9, ele disse. A escolha dela está feita, documentada e será aplicada sob minha autoridade. Ele olhou para Garrett. Não há mais nenhuma via legal. Isso está acabado. Garrett sustentou seu olhar por um longo momento. Então ele se levantou lentamente e ajeitou o casaco com os movimentos cuidadosos de um homem decidindo como carregar algo pesado para fora de uma sala. Ele não falou com Talia novamente. Ele caminhou até a porta com seus lobos atrás dele e não olhou para trás. A porta se fechou. A maquinaria parou. Eles encontraram um lugar tranquilo fora da vila enquanto a luz da tarde se tornava longa e dourada através dos pinheiros. Um trecho plano de grama perto de um riacho de movimento lento. Shadow pastando por perto com a satisfação de um animal que correra muito e merecera. Magnus sentou-se ao lado dela e ficou quieto por um momento. Então ele falou. Não sobre o vínculo, não sobre destino ou lobos, ou qualquer coisa que pudesse ser confundida com obrigação. Ele lhe contou sobre 15 anos de um grande salão que fora construído para fazer os homens se sentirem pequenos e que eventualmente começara a funcionar nele também. Sobre mesas de conselho e disputas territoriais e o silêncio particular de uma sala que se esvazia quando a reunião termina e não se preenche com nada pessoal. Ele lhe contou sobre ouvir sua risada pela primeira vez, a verdadeira, aquela que ela cobrira com a mão, e o reconhecimento estranho e específico dela, como ouvir um som que ele esquecera que estava faltando. Ele lhe contou sobre sua teimosia, suas correções de trilha, a maneira como ela verificava Shadow antes de si mesma, a maneira como ela ficara naquele pátio da estação de parada com a voz trêmula e não parara de falar. Ele disse que se apaixonara por tudo isso antes de ter um nome para qualquer uma dessas coisas. O vínculo não criou isso, ele disse. Apenas chegou tarde e explicou o que já era verdade. Talia olhou para o riacho por um longo tempo. Ela pensou em todas as vezes que fora escolhida, designada, arranjada, decidida, e como sempre parecera algo acontecendo com ela, em vez de algo de que ela fazia parte. Ela pensou em como era sentar-se ao lado deste homem, como ele se postara ao seu lado hoje, não na frente dela, como ele sempre abrira espaço em vez de tomá-lo.
Ela se virou e olhou para ele. Ele esperou. Ele era muito bom em esperar. Ela estendeu a mão e encontrou a dele com a sua. Os dedos dele se fecharam em torno dos dela sem hesitação, sem cerimônia, com a facilidade de algo que sempre pertencera àquela posição e estava simplesmente, finalmente lá. Shadow ergueu a cabeça da grama e olhou para ambos com seus olhos escuros e pacientes. A luz da tarde se manteve. Nenhum deles falou. Pela primeira vez, para ambos, não havia mais nada a decidir. Nenhum procedimento, nenhum arranjo, nenhum vínculo exigindo sua conformidade ou o dever dele. Apenas uma escolha feita livremente e a alegria silenciosa e sem pressa de duas pessoas que finalmente, depois de tudo, encontraram exatamente onde deveriam estar. Talia nunca quis ser notável. Ela só queria que lhe perguntassem. Esse é o coração silencioso desta história. Não o cavalo, não o rei, não o vínculo que o destino arranjou sem consultar nenhum dos dois. É o momento em que uma mulher que passou a vida inteira sendo decidida finalmente abre a boca e decide por si mesma. E o momento em que um homem que tinha tudo, exceto alguém que o visse claramente, finalmente parou de ser olhado e começou a ser conhecido. O vínculo de companheiros não os salvou. Eles se salvaram primeiro. Antes de ir, se esta história ficou com você, se você se viu torcendo por uma garota com um vestido branco arruinado, que só queria uma escolha honesta, então você já sabe do que se trata este canal. Inscreva-se para nunca perder uma nova história. Toda semana traz um novo mundo, uma nova chama e um novo motivo para ficar até a última palavra. Deixe um comentário e me diga qual momento mais te marcou. Eu leio cada um deles. E se alguém em sua vida precisa de um lembrete de que tem permissão para se escolher, compartilhe isso com essa pessoa. Uma nova história está chegando em breve. Não perca.